Olá pessoal, tudo bem? Então essa semana eu vou estar fazendo mais um vídeo realizando algumas questões referente à lista extra que vocês têm referente às semanas 5 e 6 e vou estar fazendo algumas questões, tá? A começar pela questão 1. A questão 1 dá um conjunto aqui de 8 vetores e pede para calcular o produto escalar entre alguns deles, tá? Sempre de 2 a 2. Então, eu comecei pelo V1 e o V2, eu fiz a representação geométrica, mas a questão não pede, tá? Só estou fazendo para deixar mais explícito. Então, como que a gente aprendeu? Como faz o produto escalar entre dois vetores? Eu escrevo esses dois vetores e aí eu pego a primeira coordenada do primeiro vetor, multiplico pela primeira coordenada do segundo vetor, e em seguida somo esse resultado com a multiplicação da segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor. Então foi o que eu fiz aqui. 3 vezes menos 2 mais 4 vezes 1. Tá? Então isso resulta 3 vezes menos 2 são menos 6. 4 vezes 1 são 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Ok? Aqui não tem nada demais nesse resultado aqui. Tá? Então agora vamos fazer uma multiplicação diferente. O V2 e o V3. Essa é um caso mais específico. Eu vou esconder o V1. E montar o V3, tá? Então o V3 é o vetor 1 e 2. E vamos fazer o produto escalar entre eles, tá? Que também é chamado de produto interno. Então, o produto escalar entre V2 e V3, escrevi esses dois vetores, menos 2 e 1, produto escalar com 1 e 2. Procedimento da forma similar como antes, tá? Menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, tá? Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. Então, isso resulta em 0, tá? E é aqui que eu chego à curiosidade, tá? Que vocês já devem ter visto em aula, o professor já deve ter reforçado isso, que quando o produto escalar entre dois vetores é zero, significa que eles são ortogonais entre si, tá? O que significa dizer que eles são ortogonais? Que eles são perpendiculares, que eles formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus entre eles. Então agora eu só vou calcular o ângulo entre eles aqui para vocês verem que de fato isso é verdade, tá? O ângulo formado entre V3 e o V2 é 90 graus, tá? É algo importante que vocês precisam saber. Bom, então podemos ir para o exercício 2. Ele pede, então, basicamente para calcular a norma ou o módulo dos vetores V1 ao V8. Então, eu vou fazer 2, 3 casos aqui e aí o restante eu deixo com vocês. O que significa calcular a norma ou o módulo? Significa que eu quero saber qual é o comprimento desse vetor. Tá? Então, percebam que... Vou começar pelo V1 aqui. Marquei o V1, tá? O ponto 3 e o 4 é a extremidade dele. Eu quero saber quanto mede isso aqui. Qual que é o procedimento, qual que é a lógica dessa questão de calcular o módulo de um vetor? Primeiro é enxergar que eu posso montar um triângulo retângulo. Tá? Se eu traçar aqui uma reta paralela, um segmento de reta paralela ao eixo y e aqui um segmento de reta paralela ao eixo x. E aí é um triângulo retângulo com hipotenusa sendo o módulo de V1, o cateto, os dois catetos, então cada cateto tendo o comprimento da coordenada, tá? Então percebam que esse lado aqui mede 3, esse lado aqui mede 4, tá? Que são justamente as coordenadas do V1. Ok? Então, como que eu calculo o V1 sabendo os meus catetos? Eu utilizo o teorema de Pitágoras, tá? Então, eu fico com o módulo do V1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ok? E é daqui que sai mais ou menos a fórmula, digamos assim, para calcular o módulo de um vetor. O módulo de um vetor vai ser a raiz quadrada do quadrado da primeira coordenada somado com o quadrado da segunda coordenada, ok? Isso porque é um vetor em R2, tá? É um vetor com duas dimensões, né? Tem o x e o y, duas coordenadas. Se fosse um vetor do R3, eu ia somar o quadrado da terceira coordenada ainda aqui, junto nessa raiz aqui,
ok? Então, o módulo de V1 tem, o V1 tem coordenadas 3 e 4, então ficou raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que fica 9 mais raiz de 9 mais 16, que é raiz de 25, que é 5. Tá? Então, significa que o comprimento do V1 é 5, ok? Então, seguindo esse raciocínio, vamos calcular o módulo de V2 agora. Deixa eu só colocar o V2. O V1 foi. Então agora, quanto que é o módulo do V2? Percebam que o V2 já é mais curtinho que o V1, né? Aparentemente. Então, provavelmente o valor do módulo vai ser menor. Então, o V2 tem coordenadas menos 2 e 1. Então, o módulo dele vai ser a raiz de menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 4 mais 1, que é raiz de 5. Então, aproximadamente 2,236 unidades de comprimento. E eu vou calcular também um caso curioso aqui, que eu acho que eu já tinha inclusive comentado no vídeo da semana passada, que é o módulo do vetor nulo. Vamos marcar o vetor nulo aqui. Percebam que o vetor nulo ele é só um pontinho na origem, né? Então ele não tem comprimento. E de fato, se eu jogar naquela formulazinha que a gente aprendeu, que o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, eu vou ter de fato que, no caso V8 tem coordenada 0 e 0, então vai ficar raiz de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é 0 mais 0, vai dar o próprio 0. Tá? Então, por isso que o vetor nulo ele tem módulo 0, não tem comprimento. Tá? O exercício 3 pede para calcular o ângulo em radianos entre os seguintes vetores, né? Aí tem uma determinada combinação de vetores 2 a 2 aí, calcular o ângulo entre eles, tá? Caso o ângulo não seja um dos tradicionais, 0, π, π meios, π terços, deixe indicado com a função arco e cosseno, tá? Então, a gente viu em aula que o ângulo formado entre dois vetores u e v é dado por essa fórmula aqui, tá? Arco e cosseno dessa fração aqui, tá? Então, eu vou só substituir na fórmula, tá? Não vou explicar a fórmula porque isso já foi explicado em aula. Então, se vocês quiserem ver, podem dar uma olhada lá na aula do professor Juliano. Vou começar com o ângulo entre V1 e V2. Deixei ele já representado geometricamente aqui e vou só substituir as coisas que eu já calculei no exercícios 1 e 2, tá? Percebam que o produto interno entre V1 e V2 está calculado lá no exercício 1, o módulo de V1 e o módulo de V2 está calculado no exercício 2. Então, não vou calcular de novo, vou pegar essas informações lá dos exercícios anteriores. Então, substituindo, o produto interno de V1 com V2 é menos 2, o módulo de V1 é 5, o módulo de V2 é raiz de 5. Então, aqui eu já cheguei na expressão que o professor perguntou aqui na questão. Tá? O que significa arco e cosseno desse valor aqui? Significa que eu quero encontrar o ângulo cujo cosseno resulta nesse valor aqui, tá? Menos 2 dividido por 5 raiz de 5, que é aproximadamente menos 0,1788, tá? Eu fiz o cálculo na calculadora, tá? Tem as calculadoras científicas têm a função arco e cosseno, né? Ou cosseno na menos 1, algumas delas, tá? Isso é equivalente. E aí deu aproximadamente 100,3 graus entre esses ângulos, ok? Só então ressaltando que, de acordo com o que é solicitado na questão, você já pararia aqui, tá? Nesse arco e cosseno. E eu só fiz essa resolução aqui do ângulo em graus, porque o ângulo em radianos aqui seria bem complicado de representar, tá? Então, por isso que eu fiz a representação em graus, só para a gente ter uma noção. É mais ou menos 100 graus aqui. Eu, inclusive, vou aproveitar a ferramenta do software para conferir se de fato é 100 graus, tá? E de fato, ele está dando 100,3 graus aproximadamente, que foi exatamente o que eu encontrei aqui. Ok? Mas vocês param aqui, então. Aqui essa já é a resposta da questão. Deixe indicado com a função arco e cosseno. Ok?
Então agora vamos fazer um outro exemplo, que é o ângulo entre V2 e V3. Então eu só, antes disso, vou tirar o meu V1 aqui. E montar o meu V3 novamente. Ok, agora eu quero saber o ângulo entre V2 e V3. Então, para isso, eu vou substituir novamente os valores nessa fórmula, tá? Então, o ângulo entre V2 e V3 vai ser o quê? Vai ser o arquicosseno disso aqui. O produto interno de V2 com V3 a gente já calculou no exercício 1. E a gente viu que deu 0. O módulo de V2 é raiz de 5, o módulo de V3 é raiz de 5. Isso dividido por esse denominador aqui vai dar 0. Então, arquicosseno de 0. Ou seja, eu quero saber o ângulo cujo cosseno vale 0. Tá? E esse ângulo em radianos é dado por π-meios, que é a mesma coisa que 90 graus. Tá? Se vocês têm dificuldades para trabalhar com radianos, a gente pode pensar sempre esse π como 180 graus, tá? Então, no caso aqui, seria 180 graus dividido por 2, 90 graus. E, de fato, eles são perpendiculares, né? Vamos ver o ângulo dele, tem que dar 90 graus. Entre o V3 e o V2. E, de fato, deu 90 graus. Então, tem só uma coisa que eu gostaria de ressaltar ainda nesse exercício, que é esse ângulo aqui, que é o V3 e o V8. Percebam que o V8 ele é um vetor nulo, né? A gente já viu que ele não tem comprimento, então ele não vai formar ângulo com nenhum outro vetor. E percebam que, de fato, quando você substituir os valores de V3 e V8 aqui nessa fórmula, eu vou ficar com 0 dividido por 0. Isso não existe, não existe na matemática a divisão por 0. Tá? Esse denominador tem que ser diferente de 0, então não vai existir o ângulo. Vocês podem argumentar isso lá na questão. Tá? Seria isso, e agora então mais uma questão que a gente vai fazer para frente. Por fim, então, a questão 13. Calcule a área do paralelogramo que tem como lados os vetores V1 e V4, do exercício 1. Faça o mesmo para os vetores V1 e V6. Faça um esboço em 2D desses dois paralelogramos. Eu vou fazer o caso V1 e V6 e vou deixar o V1 e o V4 para vocês, ok? O esboço em 2D é o que eu vou estar fazendo aqui, tá? Porque esse aqui é o espaço bidimensional, é o que tem o eixo X e Y, certo? Bom, então, primeira coisa, eu representei esses vetores. O V1 tem extremidade 3 e 4, o V6 tem extremidade 0 e 1. E agora eu vou montar o paralelogramo, como a gente já tinha montado nos casos quando a gente somava vetores, lembra? A gente vai pegar, meio que como se a gente arrastasse esse V6 aqui para cima, aqui para a ponta do V1, e arrastasse o V1 aqui para a ponta do V6, ok? Então é o que eu vou fazer. Criar um segmento paralelo ao V1 e um segmento paralelo ao V6. Então agora eu estou com o paralelogramo formado. E eu quero saber a área dessa região rosada aqui. Tá? Como a gente aprendeu a calcular a área do paralelogramo em aula? A área desse paralelogramo não é nada mais, nada menos que o módulo do produto vetorial dos vetores que definem os lados desse paralelogramo, que nesse caso é o V1 e o V6, ok? Mas existe um probleminha aqui, tá? O V1 e o V6, eles estão no espaço bidimensional, isto é, eles têm duas coordenadas, uma para o x e uma para o y. E quando a gente definiu o produto vetorial, a gente definiu com 3 coordenadas, ou seja, com 3 coordenadas reais, ou seja, a gente definiu ele em R3. Então, a gente vai ter que... E existe uma explicação para isso, que eu já posso fazer agora essa explicação, que é a seguinte. O produto vetorial, entre dois vetores, ele gera um terceiro vetor que é ortogonal a esses dois vetores. E isso
em R2, no plano bidimensional, se eu tiver dois vetores em R2, o produto vetorial deles, para ele ser ortogonal a esses dois, ele não vai estar no plano bidimensional. Não tem como eu criar um vetor que seja ortogonal aos dois no plano bidimensional. Tá? Isso só acontece no tridimensional. Então, por isso que eu vou ter que fazer uma projeção do R2 para o R3. Mas estagiário, professor, enfim, como que eu faço isso? É bem simples. É simplesmente eu acrescento uma coordenada a mais nos pontos dos vetores, tá? Então o V1 tinha coordenadas 3 e 4, acrescentei uma terceira coordenada que é 0. Depois eu explico por que eu acrescento o 0, tá? Eu só vou, por enquanto, assumo que tem que ser o 0. E a mesma coisa com o V6. Ele tinha coordenada 0 e 1 no R2 e agora no R3 ele passa a ter uma terceira coordenada que é 0, ok? E aqui em cima eu faço o usual de deixar os vetores canônicos, aqui o I, o J e o K, ok? Então, a área desse paralelogramo vai ser o módulo desse produto vetorial, que é representado por esse determinante. Então, vocês calculam esse determinante. E aí, eu vou ter como resultado, tanto faz, pode ser por regra de Sarus ou por cofatores, enfim. Eu vou ter como resultado módulo de 3K, tá? Se vocês forem fazer esse determinante aqui. Enfim, façam acho que regra de Sarus é mais fácil. Esse vetor K representa o vetor canônico do R3. O K ele vai ter a terceira coordenada como sendo o elemento 1, ok? Os outros dois 0. Então vai ficar módulo de 3 vezes o vetor canônico em R3, tá? Que vai ficar esse ponto aqui. E o módulo desse vetor, no caso, é dado pela soma do... Perdão, é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos elementos, ok? Então vai ficar 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Que nada mais, nada menos é do que 3, ok? E eu só vou fazer um teste aqui para conferir com vocês que o software ele tem ele permite calcular a área, tá? Então, se eu calcular a área desse paralelogramo, é de fato 3. Só para garantir que está certo assim. Eu vou só explicar agora rapidinho, eu vou fazer a projeção disso aqui para o plano tridimensional. Eu só vou esconder isso aqui. Só um momento. Aqui. Tá? Percebam que eu vou meio que transportar isso aqui do espaço bidimensional, que eu só tenho o eixo x e o eixo y, eu vou transportar para o espaço tridimensional, que tem o eixo x, y e agora um eixo z, que representa a altura. Tá? Percebam que esse paralelogramo ele não alterou, ele está aqui ainda. O eixo x, que no caso é representado aqui pelo eixo em vermelho, o eixo y, que é representado pelo eixo em verde aqui, e aqui está o paralelogramo, ok? Então, o plano 2D, o R2, é como se fosse o chão desse plano R3, tá? Perdão, do espaço R3. Por isso que eu peguei a altura 0, eu peguei o Z como sendo 0, tá? Para esse paralelogramo ficar projetado aqui no chão e ele não perder as dimensões dele, ó. Ele continua com as mesmas propriedades, eu só joguei ele no espaço tridimensional. Então não alterou a área e aí eu pude acrescentar aquela coordenada, por isso que ela é 0. De fato, ó, percebam que ele está no chão, quando o Z é 0, tá? O Z é a terceira coordenada do R3 e ele mede, digamos assim, a altura. Por isso que eu peguei a terceira coordenada, eu acrescentei uma coordenada aos vetores lá, ao V1 e ao V6, e essa coordenada era 0, ok? Então, era mais ou menos isso.